Olá, eu sou a Luísa Vinhal e você está ouvindo o Profundamente. Se você procura cuidar do seu corpo, acalmar sua mente e aprofundar a conexão com a sua essência, esse podcast é para você. Que cada episódio te lembre do que é possível quando você mergulha profundamente em si. Oi, gente! O episódio de hoje é bem especial para mim e foi inspirado em uma foto que apareceu como uma memória do iPhone de 6 anos atrás. A foto era uma cartela de antibiótico de amoxicilina e eu tirei a foto para mandar para minha mãe que eu já tinha comprado antibiótico e que eu ia tomar, porque eu sempre fui teimosa para tomar remédio e existia até ficar derrubada e não conseguia levantar da cama por sinusite ou amidalite, e daí eu falava, tá, ok, vou começar a tomar. E durante muitos anos da minha vida, eu precisei tomar antibiótico várias vezes por ano por infecções de repetição, geralmente era sinusite ou amidalite. E essa foto, essa lembrança que apareceu pra mim, marcou a última vez que eu precisei tomar antibiótico pra sinusite ou amidalite. 6 anos! Mais de meia década sem precisar tomar antibiótico por infecção de repetição. A pessoa que antes tomava antibiótico quase um mês sim, um mês não. E, gente, isso é tão incrível pra mim, porque eu realmente era aquela pessoa que vivia doente. Parecia que qualquer coisinha que eu fizesse que saía da minha rotina fazia meu corpo desandar. Se eu dormisse mal, eu ficava doente. Se eu passasse frio, eu ficava doente. Se alguém espirrasse do outro lado da sala, eu já pensava, pronto, vou pegar. E claro, tô exagerando um pouco, mas era geralmente essa a minha sensação. E eu lembro de ter sentido muita frustração nesse momento, porque dentro da medicina tradicional, e eu sou muito grata por ter tido acesso a médicos muito bons, quando eu ficava doente de novo, a resposta era: ah, as bactérias devem ter se tornado resistentes, toma um antibiótico mais forte. Mas dentro de mim tinha uma pergunta que não ia embora, que não era investigada por ninguém, e até eu ir pro lado da medicina funcional integrativa, eu não tinha nem recursos para investigar, que era: por que eu fico doente o tempo todo? Porque uma coisa é você pegar uma infecção às vezes, ok, faz parte da vida. Outra coisa é seu corpo parecer extra sensível a qualquer coisa que as pessoas ao seu redor parecem não ser. E justamente há 6 anos atrás que eu me formei como médica, eu comecei a estudar medicina funcional integrativa e principalmente eu comecei a aplicar em mim mesma aquilo que eu estava estudando. E daí eu comecei a entender que as infecções de repetição muitas vezes não são um problema em si. Muitas vezes elas são a consequência, uma manifestação de que tem alguma coisa que está sobrecarregando o seu sistema imunológico. E isso mudou completamente a minha saúde, porque foi aí que eu parei de simplesmente parar de ficar apagando incêndio e comecei a realmente dar suporte para o meu metabolismo, dar suporte para o meu sistema imunológico e para o meu corpo como um todo. E claro, gente, quando a infecção está instalada, você trata, a medicina tradicional é maravilhosa para isso. Você toma um remédio, um antibiótico quando necessário, e graças a Deus eles existem porque eles salvam vidas. Mas quando aquilo começa a se repetir continuamente, para mim é óbvio que isso tem que ser investigado. Então, por que eu ficava doente de novo e de novo? Qual que é a causa ou as causas por trás dessas infecções de repetição? Na grande maioria dos casos, falando pela minha prática clínica, são causas que podem ser identificadas e manejadas através de ajustes no estilo de vida, na alimentação, com suplementação, que vão dar um suporte para o nosso metabolismo, para o nosso sistema imunológico. E claro que existem situações mais complexas que precisam ser investigadas, existem imunodeficiências primárias e secundárias, existem doenças autoimunes. Então, principalmente se você percebe infecções muito frequentes associadas a sintomas como perda de peso inexplicada, uma febre persistente, acordar à noite suada, linfonodos, então os gânglios aumentadas, um cansaço muito intenso. Se você tem histórico de doenças autoimunes na família, isso precisa ser investigado com mais cuidado. Mas, sinceramente, isso não é o que eu observo na grande maioria das pessoas que chegam até mim. O que eu mais vejo são pessoas sobrecarregadas, inflamadas e com deficiências nutricionais. E o objetivo de dar um suporte para o sistema imunológico não é tomar aqui esse suplemento para a imunidade e pronto. E sim tá investigando a causa raiz dessa desregulação imunológica para cada pessoa e reduzir esses fatores que estão contribuindo para isso, para que então o corpo tenha esse suporte para estar se regulando de modo geral. Então, nesse episódio especial, eu quero compartilhar com vocês as 6 principais causas de infecções de repetição, de imunidade baixa, de desregulação do sistema imunológico, que eu observo na minha prática clínica, que eu estudo dentro da medicina funcional integrativa, e exatamente o que me ajudou a parar de ficar doente o tempo todo. A primeira causa é a sobrecarga de toxinas ambientais.
Então, mofo, cigarro, álcool, poluição, metais pesados como mercúrio, chumbo, alumínio, alimentação ultraprocessada. E quando eu falo toxinas, eu não tô falando de uma forma extremista ou paranoica, tá? Porque hoje em dia é muito improvável que, se você vive em uma cidade, você não vai ter nenhuma exposição a nenhum tipo de toxina, nenhum tipo de poluição. Mas dentro desse olhar da medicina funcional, a gente olha muito para nossa capacidade. Então, não é uma coisa do tipo, qualquer toxina vai destruir sua saúde, mas sim qual que é a capacidade do seu organismo para lidar com a carga total de exposição a toxinas ao longo do tempo. Então eu gosto de pensar nisso como um baldinho de toxinas. Todos nós temos um baldinho de toxinas, da capacidade que a gente tem de estar sustentando, processando essas toxinas sem que esse baldinho transborde na forma de sintomas, de uma sobrecarga metabólica, de uma sobrecarga em todos os nossos sistemas. O nosso corpo tem sistemas naturais de desintoxicação, então nosso fígado, intestino, rins, pulmões, sistema linfático, nosso corpo foi feito para saber lidar com toxinas. Mas óbvio, existe um limite para isso, que o nosso corpo consegue lidar, o limite de toxinas com que o nosso corpo consegue lidar, sem que esse baldinho comece a transbordar. É importante que a gente entenda que o nosso sistema imunológico tem como objetivo nos proteger. Então, quando o nosso corpo, o nosso sistema imunológico, ele identifica que existe algum tipo de ameaça, que ele foi exposto a algum tipo de dano, ele aumenta a produção de mediadores inflamatórios como forma de defesa para te proteger. No curto prazo, essa proteção, que é a inflamação, que é o processo inflamatório, não é algo ruim. É uma resposta muito inteligente do corpo para combater aquele agressor, para combater aquela toxina. O grande problema é quando essa ativação acontece de forma intensa e crônica, porque daí o corpo passa a viver em estado constante de alerta imunológico, como se o sistema imunológico estivesse sempre trabalhando, e ao longo do tempo, esse estado inflamatório persistente vai estar influenciando a regulação do seu sistema imunológico. Então, ao invés de você ter um sistema imune equilibrado e eficiente, algumas pessoas começam a desenvolver um sistema mais sobrecarregado, e daí isso pode aumentar a nossa vulnerabilidade a infecções de repetição. E de forma prática, o que você pode fazer? Primeiro, fechar a torneira de toxinas que está enchendo o baldinho, ou seja, diminuir a sua exposição a essas toxinas e, em alguns casos, dependendo da avaliação clínica, usar algumas estratégias para estar dando suporte aos nossos sistemas naturais de detoxificação do organismo, para que então o corpo consiga eliminar essas toxinas que estão armazenadas. Eu senti na pele essa desregulação imunológica por toxinas ambientais no ano retrasado, quando eu tive uma intoxicação por micotoxinas, por mofo. E foi muito estranho, porque nessa fase eu já sentia que a minha imunidade estava muito melhor comparada ao que era no passado. Já não era mais aquela pessoa que vivia doente o tempo inteiro, eu já não tinha que tomar mais antibiótico. Mas de repente eu comecei a perceber. Sabe quando você acorda com aquela sensação de acho que eu vou ficar doente? O corpo fica mais mole, mais inflamado, mais cansado, como se tivesse alguma coisa começando a se desenvolver ali no seu corpo. Era exatamente isso. Então, eu não chegava a ter nenhuma infecção forte como antes, e hoje eu acho que isso provavelmente aconteceu porque a base do meu sistema imunológico estava muito mais cuidada, muito mais fortalecida do que anos atrás. Mas claramente tinha alguma coisa desregulando o meu organismo, porque pelo menos uma vez por semana eu acordava desse jeito. E no meu caso, o que eu descobri depois de muita investigação é que eu realmente estava intoxicada por micotoxinas. Então, tinham micotoxinas na minha urina, especialmente gliotoxina, que é uma substância produzida por alguns fungos, por mofo, com propriedades imunossupressoras. E toda vez que eu falo sobre mofo, eu sei que eu tenho que gravar um episódio sobre mofo, as pessoas ficam, ai, mas tem mofo na minha casa. Não deveria ter mofo na sua casa, então com certeza não deveria ter mofo na sua casa. Mas é importante falar que nem toda exposição a mofo vai causar doença grave e nem toda pessoa reage a micotoxinas da mesma forma, porque, de novo, em teoria, o seu corpo é capaz de lidar com toxinas. Mas, dependendo da sua predisposição genética e da sua capacidade de lidar com toxinas, da intensidade da exposição a que você vai ser exposto a toxina, do tipo de toxina, do estado do seu sistema imunológico, do quanto o seu baldinho de toxina já está cheio e da capacidade de detoxificação do seu organismo, isso sim pode gerar algum problema. E no meu caso, quando eu consegui remover a exposição a mofo e tratar isso de forma adequada, meu corpo melhorou muito, meu sistema imunologicamente voltou ao que ele estava antes de eu estar intoxicada com essas micotoxinas.
Falar de ambiente é importante porque às vezes a pessoa está fazendo ali tudo certinho, mas continua sendo exposta diariamente a algo que está mantendo o sistema imune dela em estado de constante ativação. Então, essa exposição ambiental a possíveis toxinas também precisa ser investigada e tratada em casos de infecções de repetição. Ah, uma coisa também importante. Foi nessa fase que eu estava intoxicada por micotoxinas que eu parei completamente de consumir álcool. Eu juro, eu dava um gole, não importava se era o melhor vinho branco, natural, orgânico, biodinâmico, com menor teor alcoólico, eu sentia que minha cabeça ia explodir, e eu não tenho dor de cabeça. Meu corpo simplesmente não estava conseguindo lidar com aquilo. Era tão forte, era tão intenso que eu realmente nem conseguia ignorar, sabe? E hoje é muito claro pra mim o que estava acontecendo. O meu baldinho de toxina já estava tão cheio, já estava tão transbordando por conta dessas micotoxinas, que qualquer carga extra fazia meu corpo reagir muito mais intensamente. E sim, gente, álcool é uma toxina. Isso não significa que todo mundo precise nunca mais beber álcool na vida, mas é importante entender biologicamente o que ele é. O seu corpo precisa metabolizar álcool como uma substância tóxica, especialmente através do fígado. E um organismo saudável, de novo, em teoria, deveria conseguir lidar com toxinas dentro de uma certa capacidade. Mas, quando a pessoa já está inflamada e exposta a outras cargas tóxicas, o impacto do álcool tende a ser muito maior. É por isso que provavelmente você já deve ter percebido que em alguns momentos da sua vida o impacto de uma taça de vinho é muito maior do que em outros. Então, algo para a gente estar refletindo sobre. Segunda causa comum de desregulação do sistema imunológico são as infecções crônicas. Isso pode acontecer, por exemplo, com H. pylori, com o vírus Epstein-Barr, com citomegalovírus, com candidíase. E o mecanismo aqui é bem parecido com o das toxinas ambientais que eu falei antes, então o sistema imune fica sendo constantemente ativado por essa exposição a uma bactéria, um vírus, um fungo. E, ao longo do tempo, isso vai gerar um processo de inflamação crônica, muitas vezes inflamação crônica de baixo grau, sobrecarregar o metabolismo e reduzir a capacidade adaptativa do seu sistema imunológico de lidar com outros agressores. Então, ele está tão sobrecarregado ali, está trabalhando tanto que ele não consegue se adaptar para estar trabalhando extra para estar lidando com outros agressores, com outro tipo de bactéria, vírus, fungo com a qual você entra em contato. Terceira causa muito comum de desregulação imunológica é a desbiose intestinal e o aumento da permeabilidade intestinal ou leaky gut. Isso faz muito sentido biologicamente, porque mais de 70% do nosso sistema imunológico está associado ao nosso intestino. O intestino é uma barreira entre o mundo externo e o seu sistema imune. É como se tudo que você come, um alimento que vai estar sendo digerido ali, ele vai estar mandando um código para o seu intestino, para o seu sistema imunológico, que vai estar, ok, isso aqui é seguro ou isso aqui representa uma ameaça. Então, a sua barreira intestinal, ela funciona como uma espécie de filtro inteligente, decidindo a partir disso aquilo que deve ser absorvido para a circulação e o que deveria permanecer dentro do intestino e ser eliminado pelas fezes. E as bactérias do nosso intestino, a microbiota intestinal, começam o tempo inteiro com o sistema imunológico. Então, é esse sistema complexo que está o tempo inteiro conversando para fazer com que o seu corpo só absorva aquilo que de fato vai fazer bem para ele e elimine aquilo que pode ser um problema, ou que o seu corpo não precisa, ou que não faz parte da estrutura do seu corpo. Então, quando existe algum tipo de desbiose, algum tipo de desequilíbrio da sua microbiota intestinal, existem diversos tipos, ou quando existe um aumento da permeabilidade intestinal, um aumento dessa barreira inteligente, o sistema imune pode começar a ficar mais ativado, porque ele vai ser exposto a uma quantidade maior de toxinas. A nossa saúde intestinal, a nossa sensibilidade intestinal é sim influenciada por muitos fatores que fogem do nosso controle, porque aconteceram muitas vezes durante o nosso desenvolvimento. Então, por exemplo, se sua mãe usou antibiótico não durante a sua gestação, se você nasceu de parto normal ou cesárea, se você foi amamentado, seu nível de estresse, traumas na infância, uso de antibióticos na infância. Então, tudo isso vai influenciar a nossa sensibilidade intestinal como adultos. Mas tem muita coisa e escolhas que você, como adulto, pode fazer que vão estar modulando a sua saúde intestinal. Primeiro de tudo, óbvio, é a dieta. Então, tudo que a gente coloca no nosso corpo é uma informação, é um código que vai chegar nesse intestino, no sistema imunológico.
E às vezes o intestino tá tão inflamado que ele parece que tá reagindo a tudo e você acha que tem intolerância alimentar a tudo, assim. Eu lembro que às vezes eu achava que tava com intolerância à água, eu ficava, gente, não é possível, eu fico inchada quando eu bebo água. Então é muito ruim estar nesse lugar, eu entendo. E obviamente esse não é o caso, é porque o intestino ele tá tão sensível que ele tá reagindo a tudo. E o que eu fiz pra sair desse lugar não é o que eu faço hoje. Eu penso muito que em alguns momentos da vida a gente precisa seguir alguns tipos de intervenções específicas, às vezes mais restritivas, mas que não necessariamente são algo que você vai precisar seguir pra sempre, a não ser que, por exemplo, você tenha doença celíaca, daí realmente você não pode estar consumindo glúten pronto. Até hoje, pelo menos pelo que a gente conhece da medicina, você não pode estar consumindo glúten pronto. Quem sabe no futuro isso mude. Mas na verdade, na maioria dos casos, você não deveria ter que estar seguindo uma alimentação restritiva para sempre, até porque isso muito provavelmente vai gerar mais prejuízos para você do que benefícios. Para mim, nessa época de muita sensibilidade alimentar, algumas abordagens da medicina ayurvédica me ajudaram muito. Então, consumir alimentos mais quentes, cozidos, que são mais fáceis de serem digeridos. Eu consumia bastante caldo de ossos, que é super rico nutricionalmente e tem essa ação anti-inflamatória gentil para o seu intestino. E assim, gente, alimentação não é preto e branco, não é simplesmente, esse alimento é ruim pra você, esse alimento é perfeito pra você. Muitas vezes depende da quantidade, da frequência, da combinação dos alimentos e, claro, do estado atual do seu intestino, da sua individualidade metabólica, porque realmente, às vezes, você pode ser uma pessoa que tá com o intestino tão inflamado que você vai comer arroz e você vai ficar estufada, você vai beber água e você vai ficar estufada, você não vai estar se sentindo bem. E essa combinação de alimentos ideal para cada pessoa, especialmente se você está experienciando um momento de bastante sensibilidade intestinal, deveria ser avaliado individualmente com um profissional da nutrição que entenda sobre o assunto. Para mim, outra coisa que ajudou também em relação a isso foi ter descoberto algumas sensibilidades alimentares que estavam aumentando a minha inflamação intestinal. Na época eu descobri uma intolerância importante ao ovo e parei de consumir por 2 anos. Hoje eu consigo comer normalmente. E também descobri que eu tenho sensibilidade ao glúten não celíaca, que é genética. E até hoje o glúten é algo que não está presente na minha rotina e eu me sinto muito bem assim, não me faz falta. Na grande maioria das vezes, quando eu consumo glúten, eu opto por consumir glúten de boa qualidade, então alguma coisa de fermentação natural. E quando eu consumo, eu geralmente não sinto nada, mas se eu resolvo comer todos os dias, geralmente quando eu tô viajando, eu vou começar a sentir que tá pesando. E sabe como eu sei? Porque meu rosto passa a acordar inchado e meu olho fica bem pequenininho de inchado. Daí eu sei que, ok, eu acho que eu peguei pesado no glúten. E claro, né, existe glúten e glúten. Glúten do biscoito balduco não é o glúten de pão de fermentação natural da padaria que tem 4 ingredientes. O nosso intestino não vai responder a esses dois da mesma forma. Porque também não é só o glúten, é o glúten presente em um alimento ultraprocessado que na lista de ingredientes tem várias letrinhas e números que você nem entende o que que é. Então, se você não entende o que que é, seu sistema imunológico também não vai entender o que que é e vai querer combater, porque aquilo não faz parte da estrutura da sua célula. Então, hoje eu consigo observar claramente que nessa época que eu vivia tendo sinusite, vivia tendo amidalite, eu tava com uma desbiose, eu tava com o intestino hiperpermeável. E, sendo bem sincera com vocês, não foi só a alimentação que me ajudou a regular meu intestino, a melhorar a minha saúde intestinal, a dar suporte para minha saúde imunológica. Então, além de uma alimentação mais anti-inflamatória, baseada em comida de verdade, restringindo aquilo que eu sabia que não me fazia bem, optando por alimentos que já eram cozidos, pré-digeridos, pré-quebrados, né? Porque o alimento cru, ele é mais difícil para o nosso corpo estar digerindo, especialmente se o nosso corpo, se o nosso intestino tá mais sensível. Às vezes eu não entendi, mas eu tô comendo salada, porque eu fico estufada. E dali eu entendi que aquilo era difícil para o meu intestino, que estava bem sensível, que estava bem inflamado, tá trabalhando para digerir. E ter feito esses ajustes, sim, me ajudou bastante, mas não foi só isso. Eu usei várias suplementações específicas para estar dando suporte para minha barreira intestinal, porque muitas vezes a gente fala em desbiose, a pessoa fala, vou tomar um probiótico, mas o probiótico ele pensa na bactéria, a gente também tem que falar em dar suporte para barreira intestinal, para membrana intestinal. Eu fazia ozonioterapia, eu reduzi drasticamente o meu nível de estresse, que influencia demais na nossa saúde intestinal. Eu mudei totalmente meu estilo de vida. Eu comecei a usar o canabidiol, que também pode ter efeitos anti-inflamatórios intestinais. E eu fui criando todo um ambiente, através da minha rotina, do meu estilo de vida, que o meu intestino estava recebendo muito suporte. Então, para mim, não tinha outra opção a não ser ficar bem. Não foi do dia pra noite, assim, meu intestino realmente ficou inflamado e desregulado, e eu era constipada por muitos anos, achava que aquilo ali era normal, viver à base de chá da bailarina, que era o chá de cena com laxante. Então, assim, meu intestino durante, vamos lá, mais de uma década aí da minha vida não teve na sua melhor versão.
Então também não foi de um dia pra noite que ele se recuperou, foram ali 2 anos pra eu olhar pra minha saúde intestinal e falar: "Caramba, agora tá legal". E hoje, graças a Deus, ele segue dessa forma, mas porque eu cuido. Eu sei que é um órgão que eu tenho mais sensibilidade, eu falo que o meu intestino e a minha mente são o meu calcanhar de Aquiles, então eu tô sempre cuidando através do meu estilo de vida para que eles se mantenham dessa forma, porque eu entendo que isso impacta demais toda a minha saúde de modo geral. Quarta causa comum de desregulação imunológica é desnutrição, a falta de nutrientes importantes para o seu sistema imunológico funcionar bem. Então pensa assim, células do sistema imunológico, elas precisam de matéria-prima para elas existirem, para se comunicarem, para produzirem energia, para regularem a inflamação, para responderem a combaterem vírus e bactérias. E alguns nutrientes importantes para isso vão incluir vitamina D, zinco, ferro, selênio, magnésio, vitamina C, vitaminas do complexo B, ômega 3, proteínas adequadas. E daí vem a pergunta, por que tem tanta gente com deficiência? Bom, por vários motivos. Primeiro, porque às vezes a pessoa realmente não está consumindo nutrientes suficientes, mas muitas vezes o problema também é a absorção. Se seu intestino está inflamado, com desbiose, hiperpermeável, a capacidade de absorver nutrientes pode diminuir muito. Quando o corpo está em estresse crônico, em estado de estresse crônico, seja um estresse físico ou um estresse mental, a digestão dos nutrientes fica muito prejudicada, a liberação de enzimas digestivas fica muito prejudicada. Muitas vezes, quando a pessoa está em grande estado de estresse, ela gasta muito, ela precisa, por exemplo, de usar uma maior quantidade de vitaminas de complexo B, de vitamina D, do magnésio, para conseguir se regular. Então a pessoa acaba gastando muito essas vitaminas e muitas vezes não consumindo de forma adequada na dieta ou nem absorvendo de forma adequada. E além disso, existem algumas diferenças genéticas que são bem importantes na forma como cada organismo vai metabolizar esses nutrientes. E isso, gente, é uma das coisas mais importantes que eu descobri sobre a minha própria saúde. E eu acredito que foi o que mais mudou a minha imunidade. A mutação genética que eu descobri em mim é uma mutação genética que eu observo de forma mais comumente na prática clínica, talvez porque eu peço bastante, porque eu tenho esse viés. E é uma mutação que vai influenciar o metabolismo de nutrientes, a nossa capacidade de desintoxicar toxinas, a nossa capacidade de desinflamar o corpo, o quão fácil a gente consegue inflamar o nosso corpo. Então, de forma simplificada, o MTHFR é uma enzima que ajuda o corpo a transformar o folato, a vitamina B9 presente nos alimentos, na sua forma ativa e utilizável para células, que vai ser muito importante para produção de neurotransmissores, para regulação dos nossos níveis de inflamação, para, como eu falei, a detoxificação do nosso corpo, para o reparo celular, para a nossa produção de energia, para o funcionamento do sistema imunológico. Então, pessoas que têm essa mutação genética, elas têm uma menor quantidade de forma ativa do folato, de metilfolato disponíveis no corpo dela, que são importantes para o funcionamento do sistema imunológico e do sistema neurológico. Quando isso não é tratado, uma das principais manifestações são infecções de repetição, inflamações crônicas, distúrbios neuropsiquiátricos, fadiga intensa. E dependendo, de novo, da variante genética, da intensidade dessa mutação, essa resposta ela pode se manifestar de formas bem diferentes. A boa notícia é que quando você descobre essa mutação e você trata, os sintomas eles tendem a melhorar muito. Por quê? Você está suplementando aquilo que o seu corpo precisa para fazer com que seus sistemas funcionem de forma adequada e que por causa dessa mutação genética você não está conseguindo aproveitar dos alimentos. Quando eu comecei a suplementar as formas ativas de B9, então comecei a suplementar metilfolato também, B6 e B12 de forma ativa, que também acabam sendo influenciadas de forma mais indireta por essa mutação, meu sistema imunológico mudou completamente, meus níveis de energia mudaram completamente. Essa suplementação, gente, sempre tem que ser feita de forma individualizada, baseada em exames, porque você não quer estar hiperestimulando esse sistema de forma desnecessária. Eu não recomendo mesmo que ninguém saia suplementando metilcobalamina, tomando jujuba de metilfolato, sem ver exames de sangue. E uma coisa muito interessante que eu observo é que algumas pessoas com mutação do MTHFR, inclusive eu, se sentem muito mal com alimentos enriquecidos com ácido fólico sintético. Por exemplo, a farinha de trigo no Brasil costuma ser enriquecida com ácido fólico. Então, às vezes a pessoa acha que o problema é o glúten, mas ela se sente mal, mas é um mal estranho, assim. Não, às vezes não é nem se sente mal no seu sistema gastrointestinal, você se sente estranho. Eu me sinto cansada, eu sinto um brain fog quando eu consumo uma farinha de má qualidade, eu sei disso.
E eu sei que uma das causas é porque essa farinha é enriquecida com ácido fólico, então eu tô colocando no meu corpo ácido fólico, com essa forma sintética do folato, meu corpo não consegue metabolizar aquilo, então é como se eu tivesse uma sobrecarga de ácido fólico no meu sistema que o meu corpo não tá conseguindo metabolizar, isso gera mais inflamação no corpo. Então, honestamente, para mim, avaliar vitaminas de complexo B e homocisteína deveriam ser um protocolo de investigação base para qualquer pessoa lidando com fadiga crônica, sintomas neuropsiquiátricos, inflamação e infecções recorrentes, porque às vezes corrigir uma única deficiência muda completamente a vida da pessoa. Quinta causa para uma desregulação imunológica é o estresse crônico e a desregulação do sistema nervoso. Mas aqui, gente, eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Porque muitas vezes nada metabólico é investigado, a pessoa está sempre doente, aí falam, ai, é estresse, ai, ela tá muito estressada, ai, me falavam isso direto, ai, a faculdade de medicina, tadinha, é assim mesmo, é só estresse, né? Não, gente, também não é assim, né? As pessoas fazem muito isso com estresse e genética. Ah, é genética, é o estresse, como se fosse uma sentença definitiva e a pessoa não tivesse nada pra fazer. E isso não é verdade. O estresse faz parte da vida. Inclusive, existe estresse que pode ser bom dependendo do contexto, como sauna, como cold plunge, o banho de gelo, exercício físico vigoroso, jejum intermitente, pode ser bom. É um estresse para o seu corpo, mas vai estar contribuindo para que o seu corpo se adapte, para que o seu corpo desenvolva mais resiliência ao estresse. O problema não é a existência do estresse em si, a questão é quando o organismo perde a capacidade de se recuperar adequadamente do estresse. E quando a gente fala de estresse, da mesma forma que a gente falou das toxinas, a gente também tem que falar de capacidade. Então, o quanto o seu corpo consegue sustentar de estresse sem entrar em colapso? Você vai entrar em contato com o estresse. Então, quanto que o seu corpo consegue sustentar sem entrar em colapso? O que eu observo muito na prática clínica é que são pessoas vivendo constantemente no limite da sua própria capacidade, assim, à beira do colapso, cuidando de 1 milhão de coisas, trabalhando com 1 milhão de coisas, sustentando relacionamento, tentando dar conta de tudo pros outros, pro mundo, pros outros, pro mundo, e o corpo tá assim, pedindo SOS. E o corpo vai continuar funcionando em modo sobrevivência, porque tá assim, gente, a gente não pode parar, eu tenho filho pra cuidar, eu tenho trabalho pra fazer, eu tenho isso aqui pra fazer, não dá pra parar. E o sistema imune continua trabalhando, e o cortisol alto, e o sistema imune lutando, e o corpo continua gastando energia tentando manter você funcional. E o sintoma mais comum de estar nesse modo de sobrevivência é uma sensação de exaustão constante. Isso influencia demais a nossa imunidade, porque o estresse crônico influencia todas as causas que eu mencionei até agora nesse episódio. O estresse crônico gera uma inflamação do seu corpo, uma inflamação do nervo vago, que é a principal via de comunicação entre intestino e cérebro. Ele pode gerar desbiose intestinal, aumento da permeabilidade intestinal. O estresse crônico vai impactar a absorção e utilização dos nutrientes importantes para o seu sistema imunológico funcionar bem, ou seja, vai haver uma alteração do funcionamento do seu sistema imunológico. E é por isso que muitas vezes uma pessoa pode estar fazendo tudo certinho em alimentação, em suplementação, mas seu corpo continua vivendo nesse estado constante de ameaça, de hipervigilância, de exaustão, fica muito mais difícil estar sustentando uma saúde imunológica. E da mesma forma que com as toxinas a gente precisa diminuir a nossa exposição a toxinas e lidar com as toxinas que já estão no nosso corpo, com o estresse é a mesma coisa. Tem muita coisa que a gente pode fazer para estar diminuindo o nosso nível de estresse, diminuindo a nossa exposição a determinadas situações, a determinados conteúdos que nos geram estresse pelo nosso celular, pela televisão. E tem muitas formas de aprender a lidar com essa carga de estresse que está no seu corpo. Eu tenho vários episódios do podcast sobre isso, eu vou colocar na descrição alguns que eu recomendo caso você queira estudar mais sobre isso. E eu comecei a estudar sobre estresse para me ajudar, assim, antes de eu falar sobre regulação do sistema nervoso, eu falar dessa forma. Um dos primeiros temas que eu comecei a estudar dentro dessa visão da medicina funcional, um dos primeiros temas que eu comecei a me interessar, a falar mais sobre no Instagram, foi sobre o manejo de estresse. Porque eu sabia que era o que eu mais precisava. De novo, mente, intestino, estresse, intestino. E talvez isso seja uma surpresa para algumas pessoas que me conhecem hoje em dia, mas se eu pudesse escrever o meu piloto automático como uma cidade, eu sou muito mais São Paulo que Floripa. Minha mente sempre foi muito acelerada, eu tendo a falar muito rápido, eu processo informações muito rápido, eu tenho 1000 ideias ao mesmo tempo, eu tenho muita energia de ação, assim, no Ayurveda eu sou muito pita, muito fogo, e o fogo quando é regulado, ele explode, sai queimando os outros e assim mesmo junto. Então, desde muito nova, eu aprendi que apesar dessa energia me ajudar em muitas áreas da minha vida, assim, eu sou uma pessoa que se eu quero uma coisa, eu faço acontecer, assim, eu dou meu jeito, eu faço tudo que eu puder fazer. Sim, se tiver alguma coisa que eu puder fazer pra fazer com que aquilo aconteça, eu vou fazer. Eu aprendi muito cedo que essa energia toda
iria eventualmente me adoecer se eu não aprendesse a manejar isso da melhor forma. E por isso, a meditação, breathwork e exercício físico sempre foram coisas muito importantes para mim, para estar ajudando nessa regulação da minha mente. De novo, eu tenho vários episódios falando sobre regulação do sistema nervoso aqui no podcast, especialmente para quem já faz tudo certinho, alimentação, suplementação e segue tendo infecções de repetição. Essa pode ser uma pecinha que tá faltando. E assim, todo mundo no planeta Terra vai se beneficiar. Eu te garanto que você vai se beneficiar na compreensão de como regular o seu sistema nervoso. E, gente, existem tantas ferramentas tão simples que podem ajudar nisso, desde ferramentas bottom-up, que regulam o sistema nervoso a partir do corpo, então o yoga, o grounding, o breathwork na respiração, ou ferramentas top-down, que vão regular o sistema nervoso a partir do cérebro, como meditação, como terapia, como escrita, como afirmações. Além disso, para essa parte de sistema nervoso, o suporte nutricional pode ser super bem-vindo, e aqui eu destaco ômega 3 e magnésio, os adaptógenos como a ashwagandha, a rhodiola rosa e o próprio canabidiol podem sim ser maravilhosos. Mas eu honestamente acredito, gente, que para quem quer realmente viver bem, tá presente com quem ama, tá com um sistema nervoso que não tá em 1 milhão de locais ao mesmo tempo, que consegue tá, você consegue tá de corpo, mente e alma onde você tá, sabe? Para isso, cápsulas e gotinhas não são o suficientes. A gente vai precisar aprender a construir um corpo, a estar em um corpo que se sinta seguro o suficiente para não ficar em 1 milhão de locais ao mesmo tempo, para não ficar tentando fugir de onde você tá, fugir do momento presente. A gente vai precisar aprender a regular o nosso sistema nervoso, a lidar com as nossas emoções, a impor limites, a lidar com os nossos pensamentos. Vocês sabem que eu tenho um programa muito completo sobre isso que eu retorne. O link tá na descrição do episódio. E em celebração a 6 anos sem antibiótico, você pode acessar o Retorne com uma condição super especial, válida até o final de maio. E por fim, sexta causa que influencia a imunidade é o sono. Durante o sono, o corpo entra em processos profundos de reparo, recuperação e regulação do nosso sistema imunológico. É como se fosse uma grande faxina metabólica que estivesse acontecendo enquanto você está dormindo. Porque pensa, seria muito mais trabalhoso fazer uma faxina em um metrô de uma cidade no horário comercial. Então, o nosso corpo faz essa faxina metabólica quando a gente está dormindo, quando os sistemas eles não estão ali ativos, quando você não está pensando em 1000 coisas e comendo 1000 coisas e fazendo 1000 coisas e andando. O corpo acaba aproveitando esse momento de descanso do organismo para reorganizar muita coisa internamente. Inclusive, o nosso cérebro tem um sistema chamado sistema linfático, que funciona como um sistema de limpeza cerebral, ajudando a gente a filtrar e eliminar resíduos metabólicos que são produzidos ao longo do dia. Esse sistema linfático é muito importante para estar eliminando toxinas cerebrais que, a longo prazo, estão sim relacionadas com o aumento da incidência de doenças neurodegenerativas. O nosso sono também vai influenciar diretamente a nossa produção de hormônios, nossa produção de energia, a saúde do nosso microbioma intestinal, nossa capacidade de regulação emocional, de recuperação celular, o que vai estar influenciando também o nosso funcionamento do sistema imunológico. Então, quando a pessoa dorme mal, cronicamente, especialmente aqui cronicamente, o corpo inteiro sente. Mas, de novo, nós seres humanos somos seres complexos e tudo depende do contexto. O quanto uma noite ruim vai impactar o seu sistema imunológico vai depender de muita coisa. Vai depender do quanto o seu baldinho de inflamação tá cheio. Depende do quanto o seu sistema imunológico já tá trabalhando para estar mantendo você funcionando. Depende também do seu momento de vida. Então, por exemplo, o puerpério, quando você literalmente passou pela maior transformação hormonal e imunológica cerebral da sua vida, toda vez que eu vejo mães no puerpério felizes porque dormiram 5 horas direto, eu penso, cara, isso aqui pra mim é um nível super heroína, porque se eu durmo 5 horas eu tô tipo um zumbi. Mas muda, é diferente, a gente também é adaptável, o cérebro muda, as prioridades mudam. Então, gente, resumindo, as principais causas raiz que eu mais observo influenciando infecções de repetição e desregulação imunológica são sobrecarga tóxica, infecções crônicas, desbiose intestinal e aumento da permeabilidade intestinal, deficiência de nutrientes que são importantes para o nosso sistema imunológico, estresse crônico e desregulação do sistema nervoso, sono ruim e baixa capacidade de recuperação. O que eu mais amo dentro da medicina funcional é que ela busca ver a pessoa como um todo, ao invés de ficar só tratando cada infecção como um evento isolado e desconectado do resto do corpo. Além das nossas células de defesa, a medicina
funcional tenta entender o porquê que essas células de defesa estão respondendo dessa forma, o que envolve entender como está o intestino dessa pessoa, como está o sistema nervoso dessa pessoa, como está o nível de inflamação dessa pessoa, sua nutrição, seu sono, seu ambiente, estilo de vida, nível de estresse, capacidade de recuperação desse organismo. Por fim, gente, eu fico muito feliz e muito grata por estar tão bem fisicamente hoje, porque quem já viveu anos ficando doente o tempo inteiro sabe o quanto isso impacta a nossa energia, a nossa mente, a nossa autoestima, a nossa qualidade de vida. É muito, muito, muito bom saber que seu corpo tá saudável e eu, do fundo do meu coração, desejo isso pra todo mundo. Eu acredito muito que existem diferentes caminhos pra melhora e talvez o seu caminho seja diferente do meu, mas o que eu realmente acredito é que o corpo tem uma capacidade incrível de regeneração quando ele recebe o suporte adequado de forma consistente. Então, não desiste de investigar. Encontra um caminho e segue ele, não um dia só, segue ele por meses, por anos, encontra um profissional com quem você se identifica e segue o caminho proposto, confia. Não desiste de entender seu corpo, não desiste de procurar o que faz sentido para você, porque vale muito, muito a pena. Obrigada por ter me escutado até agora e até o próximo episódio. Obrigada por ter escutado esse episódio até o final. Se esse episódio te tocou de alguma forma, significaria muito pra mim se você pudesse avaliar o podcast na plataforma onde você escuta. Essa é a forma mais simples de apoiar esse trabalho e ajudar essa conversa a chegar mais longe. Até a próxima!